Tá legal, mais uma vez. Meu nome é Lucas Roibal e eu estou fazendo um curso de Ciência da Computação de Harvard registrando cada passo aqui nesse canal. E o resto provavelmente você já sabe. Eu fiz um código que deixaria qualquer leitor do Clean Code no chinelo. Quebrei a cabeça várias e várias vezes para resolver os exercícios do curso, mas independente disso, eu estou amando essa jornada. Então, não importa o quanto eu apanhe, eu sempre vou dar um jeito de me levantar, porque eu vou me tornar um programador. E eu acho que tá dando certo, pois estou sentindo minha evolução a cada exercício e cada aula. E obrigado a todos que estão me acompanhando nessa minha jornada. E claro, pelos 10 mil inscritos, vocês são demais. Dito isso, depois de ganhar mais alguma experiência com as aulas de Arrays, eu parti imediatamente para fazer os exercícios. Implemente um programa que calcule o nível aproximado necessário para compreender algum texto. Então, basicamente, eu tive que criar um programa que mostra o nível de um texto digitado por uma pessoa. Por exemplo, esse texto, que é simples até demais. Então, o programa deve printar antes da grade 1. E caso for um texto mais complexo, o programa deve printar até a grade 16+. E para fazer esse cálculo, era necessário utilizar o índice de Coleman-Liao, que é essa forma aí que vocês estão vendo, que basicamente é índice igual a 0,0588 vezes o número médio de letras por 100 palavras menos 0,296 vezes o número médio de frases por 100 palavras menos 15,8. Dessa fórmula aí doida que vocês estão vendo aí. Então, no texto dado pelo usuário, eu precisava pegar letras, palavras e frases e implementar nessa fórmula aí. E para preparar o terreno, eu comecei declarando todas as minhs variáveis necessárias que eu ia precisar. Texto, letras, palavras e frases. E o primeiro dado que eu precisava pegar era o tamanho total do texto. E para isso eu utilizei uma função chamada strlen, que fica na string.h. E sim, eu utilizei todas as bibliotecas que foram mostradas no curso. Nisso eu decidi também criar uma variável para armazenar o tamanho do texto. Então eu fiz um for que iria percorrer toda a minha frase, caractere por caractere, e aqui dentro que a mágica acontece. Primeiramente eu tive que achar a quantidade de letras, então para isso eu fiz uma verificação utilizando a função chamada isalpha, que fica na biblioteca ctype, que faz nada mais nada menos do que verificar se o dígito é uma letra, e caso for, letras mais 1. Depois eu precisava pegar a quantidade de palavras e novamente utilizei uma função da ctype que verifica se tem um espaço no texto. Por último eu precisava pegar a quantidade de frases e os requisitos que fazem uma frase ser uma frase são como elas terminam. Então verifiquei caso o texto no índice fosse igual a um ponto, ou igual a um ponto de exclamação, ou igual a um ponto de interrogação, e incrementa um no contador de frases. E pronto, todas as variáveis estão sendo armazenadas corretamente, então só faltava implementar esses valores no algoritmo de Coleman. E obviamente eu criei uma função separada que deu o nome de Coleman Form. Dentro desses parênteses coloquei todos os argumentos necessários para fazer o cálculo, criei uma variável float chamada index, criei outra variável chamada L que calcula a média de letras por 100 palavras e outra variável chamada S que calcula a média de frases por 100 palavras. Então eu apliquei a fórmula e depois, utilizando a função round do math.h, arredondei o resultado para o inteiro mais próximo. Depois eu verifiquei se o resultado, ou seja, a grade for menor que 1, e se a grade for maior do que 16, printar essas respectivas mensagens. E no final retornei o valor do index. E para finalizar eu declarei essa função primeiramente antes da nossa main. Espero que você se lembre por que disso, hein? Então, depois do for eu fiz um print que vai printar a nossa função e claro que tem que preencher os argumentos tudo certinho. Pronto! Uau, tá rodando 100%. E o que esse não foi tão difícil como eu esperava, E antes de ir pro próximo, eu quero avisar vocês que agora temos um servidor de Discord. Então, se você quiser conversar com um programador HTML, sei lá, alguém do FBI, um hacker, provavelmente deve ter alguém lá. Então, chega lá, entra no link aí no comentário fixado, beleza? E é isso. Implemente um programa que criptografa mensagens usando a cifra de César. Para quem não sabe o que é a cifra de César, nada mais é do que substituir uma letra por outra letra. Por exemplo, se eu coloco uma chave de valor 1, ele vai pular uma letra no alfabeto. Então A fica valendo como B e B como C e assim por diante. Isso vale para qualquer valor que eu colocar na chave. Então, caso o usuário digitasse A, B e C, deveria aparecer B, C, D, entendeu? Primeira coisa que eu fiz foi pegar a chave da codificação e verificar se ela era válida. Olha que interessante, ao invés de eu simplesmente criar uma string para pegar a chave, eu posso fazer isso diretamente ao rodar o programa. Como assim? Usando a biblioteca stdlib, eu posso colocar esses dois argumentos dentro da própria main e quando eu for rodar, simplesmente já coloco o valor da chave ao lado. E o que significa isso aí dentro dos parênteses? Esse int argc significa contador de argumentos. E string argv significa vetor de argumentos. Então, tipo, ao colocar essa linha para rodar no terminal, ./César, e em seguida colocar o valor da chave tipo 3, o argc contabiliza dois argumentos, que são essa linha e o valor. E o argv armazena em um vetor
vetor essas duas linhas. O argv no index 0 seria o ponto barra César e o argv no 1 seria o nosso 3. Espero que eu tenha explicado bem. Então, para verificar se o que o usuário digitou é válido, eu fiz um if dizendo se o número de argumentos fosse diferente de 2, retornaria uma mensagem dizendo como deveria ser escrito, e também encerrando o programa. Caso ocorresse tudo normal, eu criei uma variável chave para armazenar o valor da chave que é digitada, e novamente eu verifiquei com for todos os caracteres se são de fato número. Para isso utilizei o isDigit, e esse ponto de exclamação é a mesma coisa que eu colocar igual false, e isso é ótimo para simplificar o código. Depois de toda essa verificação, eu converti a chave para o inteiro utilizando uma função chamada atoy. Solicitei ao usuário para digitar um texto simples, criei uma variável para armazenar o tamanho do texto simples e depois criei um char para armazenar o texto codificado, e o tamanho do array seria o mesmo do texto simples, mas o valor da chave, para garantir que o tamanho será o suficiente. Então agora eu precisava fazer a tal criptografia, e para isso eu fiz um for, verifiquei se cada caractere no texto simples era uma letra, criei uma variável chamada caractere que verificaria se texto simples é maiúsculo ou minúsculo. Caso fosse, deveria ficar da mesma forma de quando foi digitado. E olha só que massa, ao invés de eu digitar toda essa condição, eu poderia fazer isso aqui, que com certeza é bem mais limpo. Se eu não tivesse pesquisado como abreviar as coisas, eu nunca teria ideia que isso existia. E logo após isso eu apliquei a fórmula da cifra de César, que é o texto codificado é igual ao texto simples menos o caractere mais a chave, certifica que o resultado da criptografia seja uma letra do alfabeto usando porcentagem 26 e a soma novamente com o caractere. E caso não for uma letra, permaneça da mesma forma. Também adicionei um caractere nulo para terminar a string, para não printar algo a mais, e no final simplesmente printei o texto codificado. E retorna 0 e acabou o programa. E beleza, tá funcionando filé. E depois desse exercício só tava assim. Estou cansado, jefe. Implemente um programa que faça uma cifra de substituição. Então, resumindo para vocês, eu tive que fazer um programa que inicialmente o usuário colocaria 26 letras na ordem que ele quiser e a ordem dessas letras passaria a ser o novo alfabeto do programa. Então, basicamente, é quase o mesmo programa que o anterior, mas teria que substituir letra por letra visando pegar o novo alfabeto que o usuário digitou. E como ele é parecido com o anterior, eu já peguei o esquema de verificação dos dados do usuário, apenas mudando o arquivo onde não poderia ter o tamanho do valor diferente de 26, criei a string para armazenar as letras, verifiquei se todas as letras são letras mesmo, criei o texto que o usuário vai colocar e junto uma variável que vai armazenar o tamanho desse texto. Depois fiz o for para percorrer, criei o char caractere para permanecer da mesma forma que o usuário digita e depois faltava saber como substituir a letra. Então foi aí que eu comecei a quebrar a cabeça, fiz vários esquemas, mas nenhum dava certo. Então eu tive que voltar para a tabela ASCII e pensar mais um pouco. Depois de estar com a cabeça maior que a do Mega Man, cheio de código, eu finalmente cheguei a uma solução. Criei um índice onde jogaria todas as letras para minúsculo, utilizando toLower para facilitar o cálculo, e peguei cada caractere do texto simples e subtraí com a letra do alfabeto. Então, resumindo, essa variável é usada para encontrar a posição da letra no alfabeto original, permitindo que você substitua o caractere pela letra correspondente no novo alfabeto, entendeu? E agora que eu tenho essa variável, eu fiz um esquema que, se o caractere original era maiúsculo, eu usei o toUpper para garantir que a letra substituta também seja maiúscula, e se não, continua sendo a mesma coisa. Depois printei, e aí não sabia por quê, mas não estava ficando minúsculo essa porcaria. Se alguém souber onde que eu errei, olha esse código, onde que eu errei, por favor, comenta aí, que infelizmente não sobrou QI para eu fazer essa parte. Eu precisava lançar vídeo também, então por favor, se alguém souber, comenta aí. Meu amigo, finalmente acabei esses exercícios da semana 2 e, nossa, comparado aos meus outros, eu evolui, muito. Tá doido, ó, fiquei feliz demais. E essa é a minha honesta reação ao saber que vai ter linguagem C por mais 2 semanas.